Bora ler a Bíblia hoje, 15 minutinhos. Prometo que isso vai ser só 1% do seu dia, mas é para Deus. Então, se a gente puder tirar 1% do nosso dia para Deus, a gente já pelo menos coloca um pouquinho a mão no coração e sente que a gente dedicou alguma parte do nosso dia para Ele. Amém? Nós temos falhado no nosso devocional, pelo menos com relação a gravar vídeos, né? Por conta desses últimos dias, dias intensos por aqui, de compromissos, né? Mas eu espero que você esteja daí aproveitando também para ler a sua Bíblia, outros evangelhos. Você sabe que nós estamos lendo Lucas, né? Mas essa mesma história contada por Lucas, ela também foi contada por outros 3 evangelistas. Quem? Mateus, Marcos e João. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, não sei se você lembra lá, o nosso primeiro vídeo vinha explicando isso, né? Nós temos o Novo Testamento no final da nossa Bíblia, né? E aqui os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos, né? O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, que nós estamos lendo, e o Evangelho segundo João. Esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, os 4 contam a mesma história, mas sob um olhar diferente. Cada um teve uma perspectiva, né? Então, nesses dias que a gente não manda vídeo, né? Por conta da rotina de gravar, de ter, né, essa estrutura, de ter esse momento, né? Mas eu espero que você esteja daí igual eu estou daqui, sem passar um dia sem abrir a sua Bíblia, sem se alimentar da palavra de Deus, para que você não fique fraco, para que o seu espírito esteja fortalecido. Amém? Então, quando a gente não tiver vídeo aqui, pega a tua Bíblia em Mateus, Marcos, em João, vai nos primeiros capítulos que a gente já leu aqui em Lucas, como que Mateus falou aquela história, como que Marcos falou aquela história. Teve uma história que Lucas falou, mas Marcos não falou. Por que será? Me manda um zap, pergunta. Faz todo sentido quando a gente entende a Bíblia assim, com essa visão mais ampla. Mas sem demoras, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, já finalizando o capítulo 9. Né? Passeamos por várias situações no capítulo 9 e encerramos lá no versículo 56. E hoje nós vamos falar de algo muito vivo no nosso dia a dia. Algo muito importante para mim, para você e principalmente para as pessoas para quem nós temos levado o Evangelho. Então fica ligado que o Senhor venha nos abençoar, trazer a sua palavra viva às nossas mentes e os nossos corações, para que a gente venha compreender mais e mais da vontade dele e possa aplicar na nossa vida. Amém? Então vamos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 diz assim: Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Olha que curioso o diálogo de Jesus com esses 3 homens. Todos 3 a gente percebe que estão falando sobre um assunto só, sobre seguir Jesus. E isso nós vamos trazer para os nossos dias de hoje. Qual o custo de seguir Jesus?
o que a gente precisa deixar para trás? Como vou conciliar a minha vida, a vida da minha família, o meu trabalho, a minha rotina com esse novo estilo de vida? A gente pode pegar algumas informações aqui nesse texto. Vamos lá para o primeiro homem, que não foi Jesus que falou com ele. Foi ele que iniciou o diálogo, percebe? Lá no versículo 57, diz assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então, esse homem veio de pronto, falando com Jesus, que estava pronto para segui-lo onde quer que ele fosse, sem Jesus chamá-lo, sem Jesus questioná-lo, sem Jesus indagá-lo. E você consegue entender que naquela época ninguém precisava dizer: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus era seguido por uma multidão de pessoas. Além dos 12 apóstolos que ele escolheu para ficar mais perto, tinham mais de 70 pessoas andando com ele por onde ele ia. E quanto mais a sua fama ficava grande, mais pessoas iam se aglomerando, se juntando naquele grande grupo. E o que faz uma pessoa chegar e declarar assim: Senhor, estou pronto para te seguir onde quer que o Senhor vá? Sendo que várias pessoas já seguiam Jesus e não precisava você chegar e falar isso. Eu vejo nesse homem aqui, nesse exemplo desse homem aqui, um impulso, um entusiasmo, sabe? Aquele impulso de oba-oba, aquela coisa de explosão, aquela emoção, né? Que muitas das vezes nos faz tomar decisões que depois a gente para pensar e diz: opa, mas eu não tinha pensado nesse detalhe. Opa, mas não, desse jeito não dá. Você é assim? Eu sou assim. Nossa, eu sou emotiva ao extremo, né? De tudo. De contagiante, de alegria, também de tristeza, né? E a minha família me conhece, o meu esposo de leite, ela tá empolgada. É a empolgação. E nessas empolgações, às vezes a gente se compromete com coisas que vão dar um trabalho. Já aconteceu isso com você? E eu vejo mais ou menos isso com esse homem. Essa empolgação, essa necessidade de falar que ele estava pronto para seguir Jesus. E eu lembro muito de Pedro. Lembra? A gente ainda não falou desse episódio aqui no Evangelho de Lucas, mas vai ter uma situação onde Pedro, ele diz: Senhor, quando Jesus fala que vai ser morto, né? Ele fala: Senhor, jamais, que isso jamais aconteça contigo. Eu estou aqui pronto para morrer por ti, né? E aí Jesus começa a tratar o coração empolgado de Pedro, né? Começa a falar: ô Pedro, se tu soubesses que antes de amanhecer o dia, tu vai me negar, né? Então, nós precisamos, não que esse homem estava errado em decidir seguir Jesus, mas nós precisamos ter consciência do que é seguir Jesus e agir com responsabilidade. Porque pior do que não seguir Jesus é seguir se enganando. Concorda comigo? O próprio Jesus fala lá em Apocalipse que quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos e eu os vomito, né? Ele falou isso para uma igreja específica. Então, o Senhor Jesus, ele quer entrega. Mas ele não disse que vai ser um mar de rosas. A gente já leu aqui uma passagem onde ele diz que quem quer ser meu seguidor, o que ele disse? Esteja pronto para negar-se a si mesmo, está pronto para morrer a cada dia, pegue sua cruz e me siga. Foi isso que ele disse.
aquele que quer ser meu seguidor, esteja pronto para cada dia morrer pelo Evangelho. Pegue a sua cruz e me siga. O que quer dizer morrer a cada dia? A cada dia eu dizer não para aquilo que antes a minha pessoa anterior a conhecer Cristo dizia sim. Eu todo dia matar a minha vontade de ser humano desse mundo em prol da minha vontade, do meu espírito, da vontade do que Deus quer que eu seja. Você consegue me entender? Quando eu estou disposta a morrer todos os dias, Jesus não falou literalmente como que uma pessoa vai morrer todos os dias, né? Morreu hoje, amanhã não tá morto, né? Jesus quer dizer, se você está disposto a todos os dias matar a si mesmo, dizendo não para que essa pessoa vá morrendo aos poucos e que nasça de fato uma nova pessoa dentro de você, conforme os padrões do Senhor. E ele diz, esteja disposto a carregar a sua cruz. Ou seja, não pense que uma vez sendo meu seguidor, aquele teu problema de saúde necessariamente vai ser curado. Aquela dificuldade que você tem com o teu marido vai ser resolvida. Aquele problema no trabalho que você tem que nunca você pensou que fosse resolvido, vai ser resolvido. Jesus diz que você vai continuar com suas cruzes. Vai continuar com seus fardos. A diferença é que uma vez que a gente segue ele, os fardos passam a ser leves. Ele diz, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos continuar carregando nossas cruzes, vamos continuar carregando nossos fardos, mas vai ser leve. Você já conheceu alguém que passou por uma situação muito difícil e mesmo assim não se desesperou e você ficou surpreso? Eu já conheci alguém que perdeu quase tudo e continuava com um sorriso no rosto. E eu dizia, meu irmão, de onde vem essa força, essa fé? E na época eu ainda não conhecia Jesus do jeito que eu conheço hoje. E ele falou, só tem um, minha irmã, só tem um. Só Jesus. E isso é inexplicável, meus amados. Você só pode sentir. Como a palavra diz, é uma paz que excede todo o entendimento. Ela é superior a qualquer inteligência, a qualquer lógica, a qualquer explicação, a qualquer razão. É uma paz. Você vai sentir dor? Vai. Você vai sofrer? Vai. Você vai sentir todos os efeitos que a tua dificuldade traz. O cara perdeu tudo. Ele vai ter cobrador na porta dele? Vai. Ele vai ter que trabalhar dobrado para pagar? Vai. Mas o coração dele tá em paz. Porque ele sabe que uma vez lavado pelo sangue de Cristo, tudo o que acontecer na vida dele está debaixo da vontade e do controle de Deus. Ele entregou as rédeas da vida dele para o Senhor. E é assim que funciona. Mas vamos seguindo. Jesus alerta para esse Senhor que chegou dizendo que estava pronto para segui-lo. Ele disse, olha, meu irmão, a raposa tem suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Vou logo lhe avisando. A vida aqui não é boa e nem fácil, né? Ele já dá esse alerta. Mas o próprio Jesus continua a fala. Parece que Jesus não se contenta com aquele ensino que ele acabou de dar. Ele diz, quer ver outro exemplo? Eu tô supondo, tá, gente? Ele diz assim, quer ver outro exemplo de dificuldade de me seguir? Vou falar com aquele cara ali. E aí ele diz assim, no 59. Aí ele disse para outro homem, venha comigo. Jesus conhece todos nós, isso você já sabe. Jesus olha para um cara e diz, ei você, venha comigo. Mas olha o que esse cara responde. Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Aí Jesus responde, deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Olha só,
Esse contexto aqui, ele não quer dizer que o pai desse homem estava lá no meio da casa, no caixão, pronto para ser sepultado, né? Provavelmente o que esse rapaz quis dizer, né, para esse outro homem quis dizer é: olha, Jesus, é assim, eu vou supor aqui mais uma vez, tá, gente? Só para contextualizar. Senhor, o meu pai já está velho, já está cansado, provavelmente filho único, não tinha com quem deixar. Deixe que eu volte, e quando meu pai morrer, eu venho e te sigo. Foi isso que esse rapaz quis dizer. Mas Jesus dá uma resposta que a gente se surpreende. Ele diz assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Nossa, o que Jesus quis dizer com isso? Como assim o resto do povo estava morto e ia sepultar o pai do rapaz? Jesus chama todos aqueles que não o seguem de mortos nesse texto. O que Jesus está querendo dizer é isso: que todos aqueles que não estão o seguindo, na verdade, já estão mortos. E tudo que a gente explica da Bíblia, sabe, gente, não é nada que vem da cabeça da gente. A gente só explica os trechos da Bíblia com ela mesma. E a gente percebe, né? O texto, ele vai mostrando e vai linkando com outras passagens. Existem outras passagens que dizem que aqueles que não crerem já estão condenados. Uma vez que nós já nascemos pecadores, nós já nascemos condenados. Condenados ao fogo eterno. E uma vez que nós decidimos pela remissão, que nós decidimos mudar de direção, nós somos restaurados, nós somos resgatados, nós nascemos de novo. E é esse novo nascimento que nos dá a vida verdadeira. Antes, nós pensávamos que estávamos vivos, mas conforme Jesus fala, nós estávamos mortos. E é o que ele diz para esse rapaz: deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas aí vem outro homem e diz: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Nossa, esse aí, ele não disse: vou sepultar o meu pai, vai demorar. Não, eu vou só ali me despedir da minha família. Mas Jesus usa também essa situação para ensinar. Quando ele diz: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Jesus está querendo dizer que nada, meus irmãos, pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Nem mesmo a sua família. Nem mesmo os seus filhos. Olha, se você ainda não conhece a hierarquia aqui no reino de Deus, funciona mais ou menos assim. Em primeiro lugar, Deus. Eu sei que muitas pessoas falam isso da boca para fora. Deus em primeiro lugar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece a história de Abraão, que sacrificou o seu único filho Isaque? Será que você teria coragem? Se Deus pedisse que você sacrificasse o seu filho, seja único, seja qual for, você teria coragem? E aí a gente se pergunta: será que Deus está mesmo em primeiro lugar? Eu estou dando um exemplo extremo, mas tem tanta bobagem, tanta coisinha que nós colocamos em primeiro lugar. A maioria das vezes tem a ver com trabalho, dinheiro ou tempo. São as 3 coisas que mais disputam lugar com Deus no nosso coração. Se você fizer uma análise breve da sua vida, e eu digo por experiência própria, esses 3 campos, dinheiro, trabalho e tempo, algum deles nós estamos negligenciando. Nós precisamos fazer essa análise constantemente nas nossas vidas. E voltando à nossa pirâmide de prioridades, né? Em primeiro lugar, Deus. Se você é casado, em segundo lugar, seu esposo ou sua esposa. Em terceiro lugar, seus filhos. E em quarto, a igreja, o corpo de Cristo, a congregação.
é em quinto seus demais compromissos. É assim que funcionam as coisas com Deus. E aí Jesus fala que ao olhar para trás, a gente declara que na verdade a gente nunca estava olhando para frente. Porque embora nosso olhar estivesse para frente, a nossa preocupação estava lá atrás. Nós não estávamos totalmente entregues. Ele conclui dizendo que essas pessoas não servem para o reino de Deus. E o que eu quero te dizer hoje é que nós precisamos ter muita atenção na nossa decisão de seguir a Cristo. Nós temos que decidir com responsabilidade, sabendo dos desafios e confiando que o Espírito Santo vai nos capacitar, vai nos dar força, porque não é por nós. Ah, Francisca, mas eu sou muito fraco. Quando eu conseguir me livrar desse pecado bem aqui, aí eu vou decidir seguir a Cristo. Você não vai conseguir nunca. Não espere ser perfeito para seguir ao Senhor. A força não está em você. Lembra que esses homens disseram, eu estou pronto. E Jesus diz, ninguém está pronto aqui. Apontou logo o problema e os caras, recuaram. Você só vai estar 100% pronto quando o Espírito Santo de Deus estiver habitando em você. Porque aí é Ele que vai conduzir a tua vida e não você. Entendeu como é que funcionam as coisas? Não espere estar pronto. Entregue sua vida hoje, agora, a Ele. Permita que Ele venha morar em você. Permita que Ele venha fazer as decisões que você precisa escolher. Permita que Ele venha direcionar a sua fala, seus pensamentos, seus sentimentos. Permita que Ele venha conduzir sua vida. Só então você vai estar apto a continuar caminhando, a não inventar desculpas, a não deixar para mais tarde, a não olhar para trás, a não desistir da caminhada. Porque é o próprio Deus que vai guiar a sua vida. Amém? Nós ficamos por aqui. E eu te espero amanhã para mais uma leitura.